Olá pessoal, hoje eu trago a análise de um filme que eu gostei muito e que me fez refletir em muitas questões delicadas, principalmente na questão no que diz respeito à família. O nome do filme é Assunto de Família. É um filme japonês que ganhou o prêmio Palma de Ouro em 2018, dirigido por Hirokazu Koreda, e é um filme que trata de muitas questões delicadas. Família por si só já é sempre uma questão, né, que envolve muita profundidade, muitas questões ligadas a valores, enfim. Vamos ao filme. O filme se trata de algumas pessoas que inicialmente a gente até pensa que são uma família, porque eles vivem numa casa, né, uma casa muito pobre, uma parte muito pobre de Tóquio, que também é interessante colocar isso, né, na análise, porque a gente imagina Tóquio como sendo, né, uma mega cidade tecnológica, enfim, mas ali a gente vê a parte pobre, a parte dos excluídos, né, dos japoneses excluídos, porque essa família, essa suposta família, que a gente vai ver depois que não é bem isso, é composta por pessoas muito pobres, né, e vivem num ambiente muito humilde. Essa família que a gente, né, vai acompanhar é uma família fake, porque na realidade eles não são membros da mesma família, mas eles acabam se tornando uma família devido até às adversidades e a dificuldade de sobrevivência de todos. Eles acabam se unindo e vivendo como uma família, o dia a dia de uma família. Tem um casal, né, o marido e a mulher, tem uma senhora que representa a avó, tem uma mais jovem que representa a cunhada, tem um menino chamado Shota, que representa o filho desse casal, e eles vivem no dia a dia com muita dificuldade. O homem que representa o marido trabalha numa construção civil, a esposa numa lavanderia. A menina, a mais jovem, trabalha num clube meio que pornô, que ela faz lá, enfim, ela, né, se mostra para os clientes através do espelho. E essa senhora, que, né, ela é a dona da casa e recebe uma pensão que praticamente que sustenta todos, né? E eles vão também complementando com essas rendas paralelas. Bom, logo no início a gente vê que eles, né, por causa dessa dificuldade também toda, enfim, o pai, né, que transmite pro Shota, né, que é um menino, mais ou menos uns 10 anos, eles fazem pequenos furtos nos mercados. Eles têm um código, eles sempre saem juntos e fazem pequenos furtos e levam para a família. Até que um dia, perto de onde eles moram, eles veem que tem uma criança, uma menina, provavelmente uns 4 anos, ela está sozinha, sem a família, dentro da casa, praticamente abandonada, e a esposa, né, acaba se emocionando, né, tendo compaixão pelaquela criança ali, totalmente abandonada, e a leva para a casa deles. E aí é uma coisa muito interessante, porque a gente sabe na psicanálise que todo filho, ele tem que ser adotado psiquicamente, né? Não é só biologicamente que um filho, né, ele consegue se tornar um sujeito só se ele tiver só uma transmissão
biológica, ele tem que ter uma transmissão psíquica, e nominal, inclusive, né, simbólica, para ele ser adotado realmente por aquela família, por aquelas pessoas que o recebem. Porque isso que vai viabilizar ele se tornar mais tarde um sujeito. Então, o filho, normalmente os filhos biológicos, né, ou adotivos, são desejados. E essa criança, essa menina que chega nessa família, nessa suposta família, ela é muito bem recebida, porque eles criam laços muito intensos de afeto em relação a essa criança, a Yuri. Então, aos poucos, eles vão cuidando, né? Vão dando carinho, vão podendo recebê-la, dar um suporte mínimo, porque eles não têm quase nada, mas isso é o que eles têm, eles dão para ela, principalmente o afeto. E o filme mostra muito bem isso, porque com o tempo o pai nomeia, né, fala que ela é irmã do Shota, né, e ela começa a chamá-lo de irmão. A esposa, ela corta o cabelo dela, né, porque ela fica com medo de ser taxada que eles sequestraram, né, porque ela tá sumida, aparece na televisão, então eles cortam o cabelo dela. Mas não é só isso, ela nomeia a criança com outro nome, né, em função desse sequestro, sei lá, de uma queixa de sequestro que poderia vir. Eles acabam nomeando, né? Vão comprar roupa para ela. É muito bonito como é construído esse laço da Yuri com essa família. E tem uma cena que a mãe, né? A mãe que está no lugar da outra mãe dela, né? A mãe adotiva, está tomando banho com a criança, com a menina, com a Yuri. E a mãe tem uma marca de queimadura, porque ela trabalha numa lavanderia, né, de ferro, de queimadura. E a menina também tem uma marca no braço de maus tratos, porque a menina era profundamente abusada pela mãe com maus tratos. Apanhava, era muito abusada, infelizmente, né, por essa mãe biológica. E aí, essa mãe adotiva, né, ela fala assim, vê o traço, né, é tão significativo isso, né? O traço no real, no corpo dela e da menina. E faz disso algo simbólico. E fala para Yuri, nós somos iguais, olha aqui, temos o mesmo, né? A mesma cicatriz. Então há uma construção toda também simbólica nessa relação com essa menina e com todos os componentes dessa família. Até que a história vai se desenrolando, né? E o pai perde emprego porque ele machuca o pé. A mãe é demitida por causa de enfim, tinha que haver uma escolha de quem ia ser, né? Ficar no emprego. E ela, por medo de que a colega a denunciasse a polícia em nome da criança, que a amiga desconfiou, né? Que essa criança era aquela que estava desaparecida, ela acaba se submetendo à demissão, né? Abrindo mão do trabalho, pedindo para sair, enfim, né? Escolhendo, né? Uma ia sair, ela acaba saindo para a outra não denunciá-la. E eles vão ali, mesmo assim, né, vivendo dentro daquela miséria, porque é uma miséria mesmo. Mas é uma miséria, gente, que tem tanto afeto. A senhora, né, a anciã, fala para a menina que é mais jovem, né, que ela conhece até quando ela tá, por que ela tá com mais frio no pé, sabe? Ela se preocupa com a menina, ela costura a roupa da menina, que seria, né, por exemplo, poderia ser neta dela, netinha, né?
Então, assim, é um cuidado, eles conversam, eles se comunicam o tempo todo, é muito bonito ver aquilo. E mais surpreendente ainda, quando a gente fica sabendo que eles não têm nada, nenhum vínculo familiar, nenhum laço familiar, ninguém tem nada com nada. Ali foram se encontrando, né? Eles foram se encontrando e formando essa família, sendo que a senhora, ela pediu para essa menina, que é a mais jovem, né, ir morar com ela, e é uma história que eu não vou entrar aqui, que vocês vão ver no filme, uma história interessante também, dessa trama, dessa ligação dessa senhora com essa menina mais jovem. Mas é muito bonito ver o tempo todo essa troca de afeto que a gente não vê muitas vezes nas famílias biológicas compostas, pai, mãe, filho, ancião, né, avô, avó. Às vezes a gente não vê isso. E nessa família a gente vê. Então esse filme é muito bacana porque mostra esse lado também, né, da hipocrisia, talvez, cultural, social em relação à família, que família pode ser muito mais do que a gente supostamente vê normalmente, né? Família, essa família que é às vezes organizada em laços consanguíneos, mas que não tem afeto, não tem proximidade, não tem comunicação, não tem diálogo. E uma família pode ser às vezes escolhida, né? É o que a gente vê tanto hoje, né? Se falando, né? As famílias, os amigos são a família que a gente pôde escolher. E o filme mostra um pouco isso. Bom, em algum momento o Shota, ele começa a entrar em contato com uma divisão subjetiva. Porque ele gosta daquelas pessoas, gosta do pai, né? Pai adotivo, inclusive ele pede para chamá-lo de pai, ele diz que não consegue chamá-lo de pai, e ele gosta muito dele, e ao mesmo tempo tem uma questão que acontece no filme de um dono de uma loja, que eles sempre frequentam e fazem os furtos, e um dia o Shota vai com a Yuri, que é a irmãzinha, né, a pequenininha, a suposta irmã, nessa loja, e o senhor vê que ele tá roubando. E aí ele fala, né? Ele dá parece um din-din, não sei, lá deles, lá, pra ele de presente. E fala, tipo, pra ele não fazer isso com a irmã, não ensinar o roubo pra irmã, o furto pra irmã. E aquilo toca tanto o Shota porque ele fica tão angustiado, ele percebe, né? Ele percebe que não é legal, que não é honesto roubar, e ainda por cima levar a irmã para, né, transmitir isso. E aí ele começa a entrar um pouco, né, nessa divisão subjetiva, né, talvez entre essa questão do afeto ao pai adotivo e também ao senso de honestidade, o senso ético, né, que ele já tinha um senso ético dele mesmo, né. E ele até pergunta para a mãe essa questão em algum momento, a outra mãe, a mãe adotiva também, aí ela fala, não, desde que é possível, né, de fazer o furto, tipo isso, ela dá uma resposta meio evasiva, né, para ele, desde que a loja não entre em falência. Só que, por incrível que pareça, logo depois dessa conversa, disso tudo, um dia ele vai lá com a Yuri nessa loja e ele vê escrito que está fechado por luto, mas ele não sabe nem escrever nem ler, ele está fora da escola, né? Então ele já fantasiou, bom, a loja entrou em falência. Então isso já causou também uma culpa muito grande no Shota, de ter, né, dos furtos. E aí ele entra nessa questão, né, existencial dele, numa
realmente numa angústia, e em algum momento ele vai para um mercado grande, e ele vai fazer um furto com a irmã, e ele faz de propósito para ser pego, e chama atenção para ser pego. E os funcionários do mercado correm atrás dele, e ele se joga, né? E de um viaduto. E aí acaba que o casal vai lá no hospital, porque a menina avisa, né? A Yuri avisa que ele caiu. Então o casal vai atrás do Shota no hospital, e quando chega lá, o policial pergunta, né, se é filho deles, e claro que queria alguma documentação e tal, e eles fogem. E fogem e ficam muito angustiados. O Shota continua internado. Mas aí acontecem muitas coisas, né? Que ele acaba colocando de onde ele estava e onde ele vivia. E aí vai aparecendo, inclusive, a questão da Yuri, que vai ser dada como sequestrada pelo esse casal. Bom, eu não vou entrar nessas questões do próprio desenrolar do filme, porque, né, é interessante ver o filme. Mas eu preciso colocar algumas coisas que eu acho que são fundamentais para essa análise. A Yuri é encontrada, a menina, né? E os policiais pedem para ela fazer um desenho. E ela faz um desenho, gente, da família, dessa família, no dia que eles foram passear na praia. Que é uma cena linda também. Então, os 5, né? Todos de mão dadas, brincando, é lindo. E ela faz esse desenho dessa família lá no mar. Então a gente vê que havia afeto, já havia confiança. Essa menina foi adotada por essa família fake e, né, e também se deixou, se entregou a essa família psiquicamente. Estava lá porque gostava também deles, estava bem ajustada lá. Em algum momento, claro que isso, né, vai ser modificado, porque ela tem uma mãe biológica. O Shota vai para uma instituição e depois vai visitar esse pai adotivo, né, que gosta muito dele, o Osamu. E é muito bonito, porque eles têm também uma cumplicidade, uma honestidade, sabe, para falar um com o outro. E em algum momento o Shota pergunta pro Osamu se ele realmente ia fugir, né? Quando a polícia chegou na casa e iam deixá-lo no hospital, abandoná-lo no hospital, ele falou que sim, mas não houve tempo. Então, assim, a capacidade, né, de falar a verdade, embora, né, fosse uma coisa ruim. E quando eles perguntam pro Osamu, que é o pai adotivo, ele se torna um pai adotivo, né? Quando eles perguntam para ele por que ele ensinava as crianças a roubarem, ele falou, é a única coisa que eu sei transmitir. Então até isso é interessante, né? A transmissão que a gente vê do pai para o filho. Então ele falou que só sabia fazer isso, ele não tinha mais nada para dar para esses filhos. Mas para finalizar, é muito bonito o filme, ver essa história, né? Porque vários momentos vão ser marcados com perguntas para esses membros da família, né? Quando eles são pegos, para a mulher que faz a mãe, se ela realmente, né, sequestrou essa menina porque ela não era mãe, e a questão da senhora, que fala, né, dessa senhora que elas viviam lá com essa anciã, porque eles, enfim, estavam, né, tipo, explorando ela, e a esposa, né, ela fala, não, nós que encontramos,
né? Ela estava abandonada, ela não tinha família, não tinha ninguém. E eles a tratavam com o maior carinho, essa avó. Então, assim, o que é família? Eu deixo essa pergunta para vocês. O que é família para vocês? É aquela família biológica só, que consanguínea, que nos laços, né, biológicos? Ou ela vai além disso? É aquela família que te ouve, que te respeita, que ama, que tem uma troca. Então é uma pergunta chave, eu acho que para cada um que assiste esse filme. O que é família? E nesse filme a gente vê uma família que não é biológica, mas é uma família que dá amor, apesar da pobreza, da miséria, da falta mesmo de praticamente quase tudo, mas uma capacidade muito grande de amar, de cuidar, de dar para o outro o que pode. E fica aqui a dica, né, desse filme, que é um filme muito bonito. É um filme que nos faz refletir muito sobre essas questões tão profundas e importantes na vida de todos os sujeitos. Até a próxima.